nossos líderes, os homens de boa fé, para que eles tomem a decisão correta para nós. Agora, fato é que nós que confiamos no Senhor Jesus, nós temos que confiar em todos os tempos. Tempo de crise, sem crise, é a palavra que nos sustenta. É Ele que abre as portas para nós. Mas é a palavra dele também que vai libertar esse nosso Brasil de tanta corrupção, não importa de qual lado. É a palavra de Deus que vai mudar as nossas vidas, Júlio. Então, deixa Deus te usar aí. E é bom a gente entender que o reino de Deus nunca esteve em crise. Amém? Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Senhor, meu Deus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, que o Senhor, meu Pai, inclina teus ouvidos, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, esteja presente aqui, Senhor. Não só hoje, Senhor, mas todos os dias, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai, abençoar, Senhor, o teu filho, Senhor. Oh, Senhor, usa, Senhor, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que Ele venha falar, Senhor, só o que é de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Meus irmãos, no culto passado, nós, depois do culto, nós ficamos falando sobre dízimo e oferta, né? E assim, eu questionei muito, né? Eu sei que Deus, Ele não gosta de questionadores, né? Mas até hoje eu questiono ainda, mas eu vou falar aqui de um livro que eu sempre questionei, né? Que é Malaquias 3:10. Eu nunca ministrei esse capítulo e versículo. Mas aí a gente conversando, Provérbios 3, viu? Provérbios 3, versículo 9, que nós vamos ler aqui. E aí nós conversando, eu e o Marcos, a Terezinha, então a gente chegamos a um entendimento, né? Que a gente tem a obrigação, irmão, de oferecer o nosso melhor para Deus. Irmão, nosso melhor para Deus não quer dizer não é só o dinheiro, não. Mas automaticamente, Deus abençoando nós, Deus dando nossa saúde. É o que nós mais necessitamos da saúde. É da obediência de Deus. Nós sendo obedientes, irmão, Deus vai fazer tudo na nossa vida. Aqui em Provérbios, irmão, 3:10, está falando: honra ao Senhor com os teus bens e com a tua primeira parte de todos os teus ganhos. E lhe serão, e se encherão os teus celeiros, fatura, e transbordarão de vinho os teus lagares. Já pensou, irmão, nós sendo obedientes? O que Deus tem para nós aqui, irmão, é muito mais, irmão, muito mais do que o que eu sonho, do que qualquer um de nós sonha. Ele quer coisa grande para nós. O irmão Marcos sempre ministrou aqui. Nosso sonho é pequeno perto dos sonhos que Deus tem em nossas vidas. E, irmãos, como eu falei no início, Deus não quer só o nosso dinheiro. Deus quer a nossa obediência em tudo. Obediência, que não seja obediente. Sabe, irmão, a gente pode doar a nossa melhor oração a Deus. Que nós se ajoelhe, que nós não fique um minutinho, já acho que já é o suficiente. Eu já vi, irmão, vários pastores falando sobre isso. Às vezes a gente ajoelha, pede ali para Deus e já se levanta. Meu Deus, a gente nem espera um pouco, né, para ver se Deus, né, fala com a gente ali. Não, a gente já pega e se levanta e já quer. Hoje eu entrego, amanhã eu já quero de volta. Eu estava falando para os meus irmãos no culto passado que lá na minha terra, um irmão deu R$400, o único dinheiro que ele tinha, numa ministração de dízimo e oferta. Ele não entendeu o que o pastor ministrou. Então, por isso, irmão,
às vezes a gente também não recebe por causa disso. Ele fez isso sem entender, mas está aqui escrito, irmãos. A gente, quando ministra e diz minha oferta, não é porque a gente quer. Está escrito, então se está escrito, é para nossos irmãos ouvir. E você pode pegar na sua casa, irmão, que está nos vendo aqui, leia, irmão, com atenção. Deus não quer nada da gente, não. Mas a casa de Deus precisa. A casa de Deus precisa do mantimento. Eu já fui julgado antes de ministrar a palavra de Deus. Eu nunca tinha ministrado a palavra de Deus. Meu irmão falou: você vai para a igreja, você vai roubar, você vai ser um ladrão. Eu nunca falei: por que você está falando isso? Porque pastor rouba, porque pastor não sei o quê. Irmão, pastor não rouba ninguém não, irmãos. Vamos ler, irmão, onde é que está escrito que Deus fala sobre dízimo e oferta. Tem em vários livros, irmão. Tem no Antigo, tem no Novo Testamento, tem em tudo, irmão. Deus está falando de oferta, irmãos. Isso que eu peço para meus irmãos, que a gente tenha esse entendimento, irmãos. E que nós seremos cada vez mais obedientes ao que nós estamos ouvindo. Jesus falou: quem tem ouvido, ouça. E ouvir, irmão, não é entrar de um ouvido e sair no outro, não. Vamos guardar nos nossos corações, amém? Amém. É isso mesmo. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, Deus é sempre maravilhoso. Vamos se assentar no nome de Jesus. Descansar as perninhas um pouquinho. A minha tá doendo. Tá doendo? Depois de um dia de trabalho, né? Eita, Jeová. Sabe que o segredo da gente não parar é a graça de Jesus. É a graça do bom Deus, Júlio. Nós temos que dar graças a Deus em todos os momentos. E o nosso Deus, ele é um Deus de promessas. Então, só que você reparou que às vezes, até nós mesmos assim, a gente sabota as coisas de Deus? A nossa mente começa a trabalhar do que? Humanamente, que a gente é carne, a gente quer coisa, a gente quer construir, a gente quer isso. E às vezes nós... Vamos falar bem na realidade, igual o irmão pegou e falou. Às vezes, a gente fala assim: eu vou fazer minha melhor oferta, né, para Deus. A gente vai lá, naquele dia é melhor. Só que dias anteriores, a gente também teve condição e a gente não ofereceu a melhor oferta. Enfim, cada um tem que ser tocado da forma que o Espírito de Deus, porque nada é por obrigação, essa é a realidade. Deus não precisa de nem um centavo, nem meu, nem teu. Por que Ele fala para a gente ser generoso? Por que Ele vai falar para a gente, meu irmão? Você que está nos ouvindo aí, tem gente que a gente fica escorão, só quer. Me dá, eu quero. Isso é bom, ganhar presente é bom, né? Mas o Senhor Jesus, Ele vai falar assim: melhor é você dar do que receber. Não é tão bom você olhar para esses dias eu, conversando com a T, vindo, a gente sempre está comentando, e hoje a gente está aprendendo o quê? Quando a gente passa por alegrias, provações ou não, independente se está alegre ou está triste, pense sempre naquilo que lhe traz esperança e naquilo que é uma promessa de Deus. Aí veio esse pensamento e falou: melhor dar do que receber. E quantas vezes a gente vem para a igreja só na posição de querer? Eu quero isso, eu quero aquilo. E Deus tem para dar. Só que o ato de dar não entrou na cabeça de todo mundo ainda. Imagina numa época de crise onde está faltando tudo e o seu celeiro está sempre cheio. Imagina numa época onde está todo mundo reclamando. Você reclama também, que nós é brasileiro, mas o ser humano é carne e coisa. Só que daí você vai olhar a sua situação, você confia nesse Deus. Esse Deus que manda o maná para você. Esse Deus que abre uma porta para você. Esse Deus que lhe salva do perigo. Esse é o Deus que nós servimos. Por quê? O ato de dar. O ato de dar é muito importante para nós aprendermos a receber todas essas promessas de Deus. Nós vamos ler lá em Deuteronômio, abra lá em Deuteronômio capítulo 28, lá vai falar das bênçãos de Deus, que é derramada, é o ato de quê? De dar, e vai receber boa medida, sacudida e transbordante. A Bíblia vai dizer tanto no Antigo Testamento como no Novo. Mas quando fala no ato de dar,
sempre o ato de dar nas igrejas tem um mistério que uns concordam, outros não concordam, mas é dinheiro, é isso e tal, não sei o quê. Enfim, mas o ato de dar quer dizer o ato de você ajudar pessoas. Sabia? Porque numa igreja você não tem contato com todo mundo, mas tem contato com pessoas, por exemplo, que precisam de dinheiro. Esses dias mesmo pedi um recurso para um irmão emprestado. Ele se prontificou a nos ajudar. Falou: Marco, à tarde eu lhe ajudo. Eu falei: ajuda mesmo, que é uns negócios para resolver aqui na comunidade. Tem umas contas para pagar. Quais são as contas que nós pagamos aqui? Nós pagamos essa luz, nós pagamos a internet, aquilo que você paga na sua casa a gente paga aqui. E nós fazemos isso de bom coração. Que eu fui pensando nesse dia com a praia, falando: para melhor é dado, porque receber a gente às vezes murmura, fala assim: Senhor, por que é que tem algumas pessoas que só quer, quando fala para dar alguma coisa, um monte de gente, quando fala para pegar e ofertar, ou fazer alguma coisa, até mesmo uma oração, fala assim: vamos fazer um ciclo de oração, então, assim, vamos orar todo dia? As pessoas falam: vamos. No meio do caminho já quebra, já ouviu. Daí vem aquela pergunta que o João pegou e falou: os que entram somente no propósito da oração, quando vai orar, não sabe nem o que vai orar. Se não consegue pedir nem para si próprio, como vai dar então a oração por mim que preciso? Não é verdade? O ato de dar não é somente dinheiro. O ato de dar é a gente se dar para Deus, tomando posse do que? De todas as promessas. Eu creio que nesse ministério nosso, nós vamos crescer muito. O Hamilton já falou, os irmãos já pegou, já falou, houve uma palavra profética para nós seguimos, perseverar. Quando? Todo tempo. Aí a política, desde quando a gente trabalha por cima de política, nós passamos uma pandemia que matou todo mundo. Olha, eu sei, Deus guardou você. Deus guardou você por quê? Porque existe um projeto de Deus, existe uma promessa. Aí fala assim: eu creio fielmente na palavra de Deus, que diz o quê? Há homens de Deus que se colocaram na posição de se dar, na oração, se dar com seus recursos, tudo é um ministério. Mas o ministério de dar graças a Deus. E é isso que Jesus vai falar: se você é meu discípulo, venha fazer as mesmas obras que eu. E um homem que mais deu, deu e ainda continua dando olho para nós, é Jesus. Já reparou? E a gente às vezes tem dificuldade, pessoas estão quebradas na internet. Se tem gente vendo, tem gente quebradas que vem aqui na nossa comunidade, e algumas não saem desse comodismo, meu irmão. Sabe por causa de quê? Não quer aprender a palavra de Deus. A gente vem para um culto precisando de uma oração, mas naquele momento o Espírito Santo leva você a você lembrar do seu parente. Você está dando uma oração para ele, que ele está lá no outro país, está lá na outra cidade, está lá você orando, você está se dando, e Deus está se agradando e está falando: eu começo a mudar a sua história. É o ato de quê? De orar, profetizar. Orar, profetizar, clamar, acreditar. Semente, eu planto, eu colho. Mas se a gente não está plantando, vai colher o quê? Não é verdade? Se você não tem o hábito de ajudar pessoas, ajudar a igreja que congrega, ou o hábito, se você não tem o hábito de ajudar a igreja que você congrega ou que você visita lá, você ajuda quem? Você vai falar que você está ajudando o mundo? Não ajuda não, meu irmão. Porque na onde é pregado não ajuda, mas não na onde não é. Sabe? Se na igreja fala que você tem que trazer sua ajuda de coração, fazer o seu melhor, as pessoas não fazem. E o dia que você parar seu carro num farol, você vê uma criança vendendo uma balinha lá de R$1, você vai lá, você tem R$10, você ainda pega a bala da criança e daqui é o troco ainda. Não é verdade? Em vez de abençoar, o ato de dar pode liberar coisas. E se Deus deu, nós temos que dar. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Sabia? Enquanto você se achar que a sua vida está uma droga, que está vai continuar. Porque é fé. A fé tem o poder de trazer coisas, amigo, da existência. Mas depois que trouxe a existência, se você fez um negócio com você mesmo, não falou nada com Deus, é seu. Mas se você fez um voto com Deus, que você acredita na palavra de Deus, não na minha palavra, mas nessa palavra, não tem a ver com você pegar e ficar contrariando a palavra de Deus. Você só vai e faz. E quando eu e você, a gente vai lá e faz, o que acontece? É dado algo. Direto do alto. Esse texto que o João pegou foi de Malaquias 3,10, é um dos textos maravilhosos, mas só que é chato. O bom é você tocar a Deus, né? Deus fala: vou abrir as comportas do céu para você. Pode ficar tranquilo, não vai ter na onde você colocar. Aí a gente, nossa, que lindo isso. Aí Deus falou:
Mas o problema é que você cuida bem da sua casa, do seu carro, dos seus negócios, você faz manutenção de tudo, mas na casa de Deus você acha que não precisa. E o ato de dar, meu irmão, não está somente quando o irmão pega e oferta uma oração, quando oferta em dinheiro. Porque depois que chega, esse dinheiro também precisa ser santificado e tem que ser para ajudar alguém. Sabe, meu irmão, a gente tem que falar isso para a gente não errar quando a gente ministrar, até mesmo dentro da nossa casa, o ato de dar. Às vezes Deus dá uma direção para nós e a gente começa a julgar as coisas, a gente não começa a olhar quem está dentro da nossa própria vida, que está precisando às vezes de um carinho, de um amor, de uma palavra, e a gente às vezes esquece das coisas. E dentro da igreja que a gente congregava, a gente tomava conta lá da parte lá de música, de som e tal, vocês muito bem sabem disso. E ali a gente, além de estar trabalhando, a gente ainda ouvia ainda as ministrações, porque dá para fazer, você está na casa de Deus, você está ouvindo. Uma diaconisa está na porta, ela tem ouvido, ela está ouvindo, ela está intercedendo, ela está indo junto. Agora, e eu vi aquele momento de oferta lindo, maravilhoso, todo mundo, a gente ficava feliz. E depois, quando tinha salvação, era Deus dando a graça por vidas que foram salvas naquele culto. O ar-condicionado ligado, porque tinha energia. Eu sabia que tinha tantos planos no coração daquele homem, do Fred, que ele falava, nós queremos ter um equipamento de som bom aqui. Nós queremos ter ar, nós queremos fazer reforma. E quantos zombaram dele? Não acreditavam? Mas ainda assim, Deus levantou, porque não é somente o coração dele, o desejo dele de se dar para ministrar a palavra de Deus. Quantas vezes nós fomos ministrados pelo pastor Fred? Quantas e quantas vezes? Quantas vezes nós deu dízimo e oferta? Quantas vezes nós vimos pessoas sendo abençoadas? E você hoje passar naquela Rio Santos ali, a gente sabia que teve um pedacinho nosso ali. Não porque daí no caso, tem pessoas lá que nem conhece nós, né, Milton? Não sabe. Se nós aparecer lá e falar, é um gaiato, né? Isso daí não fez nada não. Mas quantos almoços, quantos isso, a fraternidade de se dar, todo mundo se ajudava. Esse aqui passava lá direto, lá na Jalal, já sabia, chegou o nosso refrigerante, é pedir, vem o refri. Lá não dá, menino precisa de refri. Aí, que jeito dele, né? Ah, tá. Ela fala, tá, daí os meninos não vai sair nada. Ela fala, tá, você vai ver só, daqui a pouco ele traz, vinha lá com os refrigerantes, trazia. Ato de dar, todo mundo se envolveu. Eu vi donos de imobiliários pegando no carrinho, uns caíam, né? Era até engraçado, né? A gente pegando, fazendo um ato de dar, todo mundo no mesmo propósito. Faltando concreto para encher a laje, o Fred preocupado, não vai dar, de repente o mestre Rubens, né? Eu falo, não, se faltar a gente pede mais. Olha só. Todo mundo se envolveu, daí a gente vai entender. Sabe por quê? Valeu a pena ou não valeu? Eles lembram de você? De mim? Não importa. O importa é que a picada foi aberta e tem pessoas sendo salvas lá. E é isso que vai acontecer aqui para nós. Mas nós temos que nos atentar, porque a palavra de Deus sempre vai dizer para a gente cuidar de casa. Todo mundo está no mesmo propósito. Mas cuidar primeiro da casa. Se a casa estiver arrumada, não é tão lindo as outras pessoas chegar e ver cada vez melhor. Não é verdade? A gente está aqui do jeito que era. Isso aqui é uma garagem ainda, mas nós vamos ter um tempo maravilhoso. Mas presta bem atenção, mas começa pequeno, mas bonitinho lá ajeitando. Lembra, não tinha um forrinho? Veio no ato de dar. Nosso irmão abençoou, você abençoou. Um é com o elétrico, o outro com a pintura. E a gente tentando ajudar. E olha, nós estamos... Hoje vem pessoas aqui, que se chegar hoje, pessoas que vieram conosco aqui 3, 4 anos atrás, falam, nossa, está diferente, né? Está legal, o ambiente deu uma mudada, porque o ato da gente entender o reino dos céus. Se todo mundo entrar no propósito, como a gente entrou aqui, a gente se levanta, mas cadê os homens de boa vontade para se levantar? Se não tiver os que cutucam, o negócio não vai. Não é verdade? Se ninguém não falar, quem é que vai ouvir uma coisa que não é pregada? A mensagem de Deus tem que ser passada. E o nosso recurso aqui nessa vida, que a gente não vai levar nada. E Deus também não pede para você dar só um pouquinho, Ele pede para você dar tudo de si. Mas o tudo de si não quer dizer todo o seu dinheiro. Tudo de si, o seu ato de ser generoso na hora certa, você saber a hora de entrar, a hora de sair, a hora de você fazer, na hora de não fazer. E depois você vê que foi aplicado numa boa obra.
Mas mesmo dentro da igreja, a gente vai passando por provações que a gente precisa estar atento. Nesse mesmo ambiente lindo, maravilhoso, eu via um ambiente que daí de repente, quando se faltava cesta básica, as pessoas não se levantavam. Algumas vezes. Às vezes tinha meninos que trabalhavam junto com a gente dentro do ministério que ninguém ganhava. Era tudo de graça. A gente se dava mesmo. Mas tinha às vezes, Hamilton, que eu via, a gente tinha acesso ao quanto entrava na igreja, que a gente sabia quanto entrava. Então a gente olhava, ficava super feliz, mas de repente batia uma tristeza, sabe quando, Hamilton? Quando eu via que eu tinha que pegar o ônibus, às vezes eu não tinha dinheiro da passagem. Quando alguns líderes olhavam assim para mim, assim, eu ficava quase o dia todo eu ficava na igreja, alguns chegavam e falavam, não sei por que é que você não prospera, Marco. Você é um homem de oração, a gente está vendo, você está vindo direto aqui na igreja. Eu estava dando meu tempo, que as pessoas pegando e falando assim, por que você não tem dinheiro? Porque eu estava trabalhando para a igreja, eu não estava cobrando nada. Mas aí vem o quê? A boa obra, o dar. Nunca nos faltou o pão. Esse dia quase pegou e faltou, a gente pediu para o irmão dinheiro, o irmão falou assim, deixa que até a tarde a gente resolve. Quando foi à tarde, falei, Senhor, a gente não pede porque a gente estava o coisa, mas a gente pediu porque a gente precisa. De repente a porta se abriu, viu, o irmão falou, não precisa mais não, obrigado, glória a Deus, a porta se abriu. Esse é o Deus. São sementes. Então nós temos que tomar cuidado com as coisas primeiro daqui de casa, a gente ficar atento ao olhinho de cada um, como que é que está passando, como que é que não está, porque uma coisa é fato. Tem horas que nós devemos aplicar a oração, outra hora é a ação de falar assim, que você está desempregado, tá? Como vai essas contas? Daí a pessoa fala assim, tá. Chega todo mês. E a pessoa às vezes não plantou o suficiente. Aí Deus está contando com quem? Comigo para ir lá e pagar uma conta da pessoa. Com você para ir lá e levar uma cesta para alguém. Sem a pessoa saber. De repente você chega lá com o negócio lá, Deus sagrado, você, o ato de dar. Aí depois a pessoa pergunta assim, mas por que você, quando parece que caiu, não caiu? Deus vai lá e te dá a mão e te levanta de novo. O favor de Deus. Esse ato de bondade, de misericórdia da parte de Deus, temos que pegar e voltar a ter na igreja. Aqui em Deuteronômio capítulo 28, Deus vai liberar bênçãos sobre bênçãos, bênçãos. Vamos ler aqui. É outro texto que o pessoal parece que passa batido. Deuteronômio capítulo 28 vai dizer assim, já começa logo com uns pés no peito, logo, presta atenção. Já começa assim, se atentamente obedeceres o quê? A voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre o quê? Todas as nações da terra. Não está falando nem ser exaltado na comunidade, no bairro, não. Está falando de uma nação. Que aqui Deus estava falando para o povo todo de Israel. E voltando um pouquinho antes, igual eu acabei de falar da igreja, tal, que a gente ajudou, um monte de gente também ajudou também. Enfim, Deus assim não sabe, Ele vai retribuir, tem um galardão para nós. Nós também estamos pregando hoje porque nós queremos viver. Você vai viver. Nós vamos viver, nós vamos ter que ensinar pessoas o ato de dar, se dar o tempo, chegar mais cedo, limpar uma cadeira, fazer qualquer coisa, e dar de coração. Moisés aqui então, ele vai ensinar também o povo um pouquinho antes. Vai dizer então que o povo pode dar também com o coração errado. Como assim coração errado? Aqui, o que aconteceu com Moisés? Vocês lembram da história do irmão dele? Quando Moisés vai se dar pelo povo, ele vai lá orar, vai ficar 40 dias orando. Para buscar o quê? A graça de Deus para abençoar o povo. E ele vai orar, vai ficar 40 dias, 40 noites jejuando, orando, vai ter um encontro com Deus, Deus vai, entrega a aliança para ele, e aí fala, pronto Moisés. Em 40 dias, o irmão dele, Arão, é pressionado pelo povo, porque o povo estava o quê? Querendo, me dá alguma coisa, me dá. Aí o Arão
Ou quem dá as coisas, que é a direção, é Moisés, mas ele não está aqui. Quando ele fala assim, vamos esperar que vai vir a palavra, ele vai trazer uma palavra para nós de direcionamento. E o povo, não, ele nos abandonou, não quer. Eu quero, me dá o nosso Deus. Aí você sabe o que o povo fez? Diz que tiveram a excelentíssima ideia de construir um bezerro de ouro, Juba. Um bezerro de ouro. Quanto será que gastou para construir um bezerro de ouro? Disse que quando Arão aceita dar para o povo que o povo queria, depois diz que a voz do povo é a voz de Deus. Não, a gente está popular, mas não é não. A voz do povo é enganosa. Aí ele fica, me dá, mas porque é um Deus. Agora, gente, o povo passou a ter. Você que está nos vendo, abriu um mar, fez tantos milagres esse Deus, 40 dias. O povo, eu quero um novo Deus. E Arão vai e entra na do povo. E aí todo mundo começa a dar um anel, um brinco, algo de ouro, para o quê? Para tacar fogo, para fazer aquele bezerrão. Obra abominável a Deus. Idolatria pura. Mas não importa. Fizeram o bezerro. Da onde veio o recurso para fazer o bezerro? Do povo. Por que hoje nós vemos grandes ministérios também que tem essa montoeira de coisas, que uns falam isso, outros falam aquilo? Quer dizer, cada um vai julgar e vai pagar pelo seu. Fato. Por que alguns estão se perdendo e está tendo recurso? Fala, por que tem igrejas que agora estão com um monte de recurso? Faz aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É só na ladainha, dá o que o povo quer. Sabia que tem igrejas assim? Fala para todo mundo que você vai estar sempre feliz. Sempre ganha carro, sempre isso, sempre não sei o que tem, que não tem tristeza não, o evangelho é só glória. Lógico que é, mas tem reparou que o povo gosta? Né? Não precisa ter palavra de Deus não, é só o camarada ficar falando que está vendo um anjo, está vendo não sei o que tem, sabe, entra numa idolatria e o povo vai para cima. Então o povo fez isso. Aí quando Moisés desce então do monte, o que ele vê? Ele nem vê, ele primeiro escuta. E Deus já está falando com ele, ele falou, o povo está comemorando, acho que era Deus, que eu estou descendo. Aí Deus fala para mim, Moisés, esse barulho aí, ó, presta atenção direito. Aí Moisés começa a prestar atenção e ele, pai, esse barulho aqui não é de adoração, não. Esse barulho é de idolatria. Esse barulho aqui é que o povo, não é possível, não. Chegou lá, olhou todo mundo. Carnezinho pago, já tinha dado um negócio para fazer um bezerro de ouro. Coisa abominável a Deus. Agora você quer ver uma verdade? Que é o Deus do impossível? Todos esses líderes que estão fazendo abominação com o dinheiro do povo, no grande dia vai ter um mesmo encontro com Deus. Deus vai falar, meninão, né? Você curtiu os bezerrão que você fez, né? Aí você, além de ainda se corromper, ainda corrompeu o povo também, bando de idólatra. Vocês não entenderam o ato de dar. Vocês davam porque vocês queriam de volta as maneiras de vocês. Agora a diferença, Milton, do verdadeiro, Juba, avivamento do ato de dar, foi o que? Quando Cristo pegou lá em Atos dos Apóstolos, que ele fez o quê? Vai começar a dizer, Jesus morreu, nasceu e vive até hoje. Ele só entregou. E os apóstolos tiveram esse mesmo sentimento que a grande maioria dos líderes querem viver, que é o que? O ato de você olhar para todo mundo entregando ofertas ao altar e ninguém ter falta. Os apóstolos viveram totalmente ao inverso que Moisés viveu durante um tempo. Quando desceu o Espírito Santo, todo mundo se colocou na posição de dar, Juba. Não, eu já sei, já vou levar. Levavam propriedades. Hoje o povo está sendo roubado. Mas o povo dava porque sentia paz, sentia a verdade, sentia o ato que era verdadeiro. E diz que quanto mais dava, mais crescia o negócio e mais era acrescentado para quem dava. Só que, aonde está o nosso coração? Não é verdade? Sempre vai ter o fazer, amigo. Não tem como. Mas sem adoração, por fé. Eu reconhecer que Deus vai mudar a sua vida, vai mudar a sua vida. Tem muitas coisas para nós vivermos. É só uma questão de alinhamento.
E Deus não vai esconder. Então em Deuteronômio, daí depois que acaba, quebra esses bezerros, esse negócio não, vai lá, destrói tudo bezerro, acho que queima de novo, não deve ter jogado fora, sei lá o que fizeram, mas fato é que não existia mais esse bezerro. Aí Moisés depois, quando vai receber de novo, quebra a aliança, sobe de novo, desce de novo. Quando ele desce de novo, aí fala, agora nós vamos ter que fazer, agora nós vamos precisar de recurso. Aí o povo fala, o quê? O que a gente traz? Para construir os bezerros, todo mundo tem ouro. Mas Moisés teve que pregar para o povo, depois se você for olhar, quando foi fazer a Arca da Aliança, teve que fazer uma pregação verdadeira, falando assim, agora cada um vai trazer o quê? Aquilo que tem, porque nós vamos construir a arca, nós temos que fazer o tabernáculo, cada um, se você pode trazer isso, você traz isso, você traz aquilo. Ninguém ficou de fora. E às vezes dentro da igreja tem gente que acha que é tão miserável que às vezes não tem dinheiro. Porque você pode dar 10 mil, e eu não posso, mas eu posso dar 1 centavo. Que diferença tem para Deus? O ato de dar. Só mudou o valor entre eu dar um tanto, você dar outro tanto, mas para Deus está sendo o mesmo valor. Então era isso que Moisés conseguiu colocar também na cabeça do povo. Falou assim, agora nós vamos fazer algo para Deus mesmo. E todo mundo se moveu, com o coração disposto. Ele falou assim, mas só traga as ofertas cujo o coração se mover para Deus. Mas nós estamos hoje vivendo um tempo que a maioria não estão se movendo para Deus, está se movendo para o próprio coração. Igual o irmão pegou e falou, não concordo, isso eu não vou dar. É a nossa natureza. Agora, a boa notícia é que independente de você dando ou não dando, o reino dos céus vai levantar pessoas para... Se nós pararmos hoje de congregar, que a gente fala assim, vamos fechar, não vai ter mais culto. Você acha que ainda vai ter outro doido pregando em outro lugar? Vai ter. Deus tem os seus. Quando Elias pegou e falou, Senhor, agora só sobrou eu. Aí o Senhor falou, sobrou só você. Não, meu filho, tem mais 7 mil que não se dobraram, não. Eles vão estar firmes. Então, esse é o tamanho de Deus. Ninguém pega Deus de surpresa. Na realidade, é Ele que nos surpreende dele. É Ele que vai lhe surpreender. É Ele que vai lhe surpreender. Agora, se atentamente, então nós lemos o primeiro versículo, vai dizer o quê? Atento. E no versículo 2 vai falar assim, bom, se no primeiro diz que eu tenho que ficar atento, eu devo obedecer. Aí no segundo versículo vai dizer assim, se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Olha que forte isso. Aí no versículo 3 vai dizer assim, bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Versículo 4, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Se por um caminho vierem contra ti, por 7 caminhos fugirão de ti. Olha as bênçãos do Senhor. Se atentamente ouvires. Agora, esse ouvir é a palavra de Deus. A palavra de Deus, Juba, que tem que ser pregada, não do jeito que eu até posso achar, ter uma revelação da palavra, mas eu não posso ir contra. Eu posso ter a minha opinião, você pode ter a sua opinião, mas espera lá. Uma coisa é fato. Toda a Bíblia vai falar de exemplos fáceis da gente entender. Se você planta, tu colhe. Se você não planta, tem como? Tá comendo laranja, daí você planta pera. Não vai rolar, meu filho. Quem sabe do que está precisando é você. Aí Deus está falando que Ele vai... E os meus inimigos vão vir. Por um caminho. Mas por 7, tem que vazar. Agora, se atentamente ouvir, só ouvir, cumprir. Olha a seriedade de quando a gente sobe aqui em cima, a gente vai falar alguma palavra. Deus tem compromisso com a palavra dele, não com a nossa. Até vai ter compromisso com a nossa no sentido, sabe do quê? Quando eu e vocês estamos andando em retidão e a gente fala assim, Senhor, não é a sua palavra não, mas até no final da semana eu estou a fim de fazer tal coisa, e eu vou fazer. Que se abre o céu, que vai acontecer. Você acha que pode acontecer? Pode.
pode e acontece, porque daí você já entrou já num outro nível já. Você está dando para Deus fé. E a fé agrada a Deus. Agora, a nossa fé, na maioria das vezes, é provada quando você não tem. Mas quando você tem, você ofertar e dizimar quando tudo vai bem é fácil. Mas e quando não tem? Aí entra na nossa cara, já não vou dar. E a gente fica nessa onda. E aí Deus fala, eu não posso trabalhar fora da minha palavra. Bendito será ao entrares, bendito ao sair. Os inimigos. Então Deus está falando, meu filho, é isso. Você quer correr esse risco de me obedecer? Eu vou abrir as comportas do céu para você. Isso é uma verdade. Aí como o irmão pegou e falou, o outro foi lá e deu R$400 de dízimo, mas ele não queria obedecer. Ele queria barganhar com Deus. Ó, já que eu tenho 400 aqui, e o pastor falou que vai vir 100 vezes mais, então quando você pensar um pouquinho, 400 vezes 100, 40 mil amanhã, tá fácil de dar. Olha que pensamento. Nunca vai ser barganhar com Deus. Semente. Sementes verdadeiras, de coração. E aí Deus vai continuando falando que bendito tudo quando entrar, bendito tudo quando sair, se obedeceres. Isso é a graça de Deus. E depois você pode terminar de ler isso aqui lá. Para você ler Deuteronômio. Depois, no mesmo capítulo, vai dizer que você vai ter uma grande recompensa se você obedecer. Aí vai dizer que você também vai ter uma grande recompensa se você não fizer. Quer ver? Eu vou ler um texto aqui de uma coisa se você não fizer. E eu também. Deuteronômio, do versículo 1 até o 14, é as bênçãos. Deus não deixa nada em oculto, Juba. Ele fala, se você fizer a sua parte, eu faço a minha. Agora você não quer fazer? Não tem problema, não. A escolha é sua. Olha o versículo 15 que diz. Se, porém, não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, e se cuidares de não cumprir todos os meus mandamentos, estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti estas maldições. Olha. Então Deus não esconde nem. Você reparou que Deus não esconde? No mesmo versículo que ele está falando para você que você pode ter toda a sorte de bênção, no mesmo capítulo ele vai falar assim, mas se você não quiser também, fica tranquilo. Que tu plantar, tu vai colher. Mas isso é óbvio, Marquinhos. Se você não quiser viver em retidão, onde é que você vai? Não é? Você vai morto. Xilindró, você vai pegar e não tem jeito. Daí fala assim, mas por quê? E nesses dias, eu pregava esses tempos atrás para o irmão. Falei assim, olha, aproveita esse tempo que você está desempregado aí, para você colocar a sua vida em retidão, e orar para Deus, e aproveitar e refletir na onde que é que está errando. Ou passar mais tempo de oração para ver na onde a gente já errou, porque se a gente já vai barbado e errou até aqui, quem pode consertar? A palavra de Deus. A gente ler, ouvir e obedecer. Eu já aconselhei pessoas aqui que o pessoal pegou e falou, não, mas eu não quero, eu tenho o meu jeito, eu sou assim com Deus. Eu falo, mas não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Mas eu sou assim com Deus. Eu falo, não é do seu jeito. E a pessoa fala, é do meu jeito. Daí você vai falar, ok, então tá bom, então fica do seu jeito. Não é? Se ouvir a minha palavra, o problema é que as nossas palavras, uma pessoa que fala bem, que tem bom papo, como é que eu falo? Que tem molho, que tem conversa, tem lábia, no coisa, ela pode entrar num negocinho, o cara já tem o dom já de chegar, já não conhece, já parece que te conhece já há 100 anos já, ele está falando, ele está abrindo caminhos ali. Tem um dom da comunicação. E se for usado para o bem, vai ser glória a Deus, mas se for usado Aí é que tá. mal, Aí dança. esses dias não, teve um irmão, ele pegou, estava andando, ele parou lá na Ribeira. Aí teve um dia que nós estávamos mexendo lá no som lá da igreja lá, aí ele chegou todo, ele estava cuidando do jardim da igreja, né? Ele meio maloqueirão, assim, tipo assim, mas né? Aí chegou assim, e aí, mano, quando ele começou a contar a história dele, o jeitão de pegar e falar e tal, já fui da igreja, saí, não sei o quê, estou meio perturbado, mas agora eu voltei, estou com Jesus, que não sei o quê, e a gente começou a falar, né, tal, não, que sonho você tem? Eu falei, cara, daí falou, sei que nós entramos no assunto de carro.
Aí ele falou que já teve aquilo, teve não sei o que lá, daí perguntou qual os carros que é que eu tinha. A gente entrou numa conversa saudável, daí eu falei assim, pô, velho, daí ele perguntou, se você tivesse dinheiro, irmão, que carro você compraria? Eu falei, eu gosto daquelas 3 letrinhas lá. Ele falou, qual 3 letrinhas? Aquele lá, BMW. Você falou, se eu tivesse dinheiro, poderia ter até melhor, já que eu tivesse dinheiro, podia comprar até melhor como BMW. Eu falei, uma BMW. Ele falou assim, irmão, se você não deixar ninguém colocar coisas erradas na sua cabeça, o que te impede? Deus é o Deus que pode dar 3 letrinhas ou de qualquer um. Eu falei, esse cara é dos meus, é pastor. Aí eu tô trabalhando, passando na Riviera. Ô irmão, olha o que o cara lembrou. Como vai sua vida? Eu falei, tô aí trabalhando aí. Daí ele tava mexendo assim, tipo, será que vai que estava lá nos prédios lá? Aí ele parou, não sei se até estava comigo. Aí ele veio fazer uma proposta. Ô irmão, estou com um negoção de Deus aqui para nós, meu irmão. Eu já estou vivendo, já apliquei, já. E olha, cara, é de Deus. Eu falei, mas então me fala. Então você queria falar de alguma empresa, alguma coisa assim, algum negócio, alguma obra e tal. Então, lembrei de você, eu te parei aqui porque você é sonhador igual eu. Você precisa, lembra daquele carro que você pegou da BMW? Agora está facinho para você conquistar. Eu falei, ô louco. Lembra aqueles negócios lá das pirâmides loucas, das coisas, dos negócios que enriqueceu o pastor, daí depois quebrou todo mundo? Inclusive na igreja que a gente congregava, um monte de atrapalhado perdeu muito dinheiro. Só que esse era um outro tipo de negócio já, né? O Satanás, ele inventa. Esse cara era bom de papo, dá pra ver com bicho. É malandro demais. Não é nada. O cara. Aquele é fraco. Só que daí veio mais malandro e colocou um negócio dele, falou, eu vi a palestra, você precisa de ver. Aí ele falou, eu sou o próximo, esse próximo milionário, você vai ser o próximo, vamos junto, irmão. Eu falei, epa, vamos devagar, eu até quero a BMW, mas não é desse jeito não, irmão. Não, irmão, se você perder essa oportunidade, nunca mais você vai ter. Tavares dançou, Valdir dançou. Sangue de Jesus tem poder. Por quê? Olhou fora da palavra de Deus. Quem? Cláudio. É, um montão. Era o cabeça. Ele era um dos cabeças. O nosso líder máximo entrou também. Me chamou, ele me chamou. Se lascou. Eu. Quem começou com esse Ele me negócio? chamou dentro da igreja. Então, mas você sabe quem foi que começou com esse negócio, amigo? Não foi um diácono. Foi um pastor líder que começou com esse negócio. Pegou lá na liderança suprema e veio pegando a liderança toda, meu velho. Dali a pouco, teve umas vezes que eu entrava na igreja e falava, já vem você falar, não vem falar de Jesus, e falar, ó, tem um negócio bom para tu. Ah, rapaz, são os meios que o ser humano inventa. Agora, fato é, alguém ficou milionário nisso aí. Mas pode ter certeza, não foi os de baixo, não. Enfim. Você sabe por que acontece isso? Ganância? Não. Eu estava lendo uma pregação do Valdemiro. Você sabia que o Satanás entra na igreja? Entra, pô. Jesus estava com uma reunião grande, então o Satanás entrou. Aí não tem como enganar Jesus, né? Ele engana eu, você, qualquer um. Pô, o que você está fazendo aqui? Por onde você dava? Ele falou, eu estava dando uma volta pela terra, assim, tal, e se tragava alguém. Então, ele entrou ali. Esses caras da Universal, Marquinhos, chegaram lá nas Graças, sabe o que aconteceu lá? Os caras rapaz, deram um chapéu lá imundo que o pastor Gênio César, que é o pastor local lá, andou deitado para devolver o dinheiro do povo. O cara levou. Olha aí. O cara teve 15 dias lá. Levou. Isso é ele que entra. Ele está na terra querendo tragar alguém. E olha, se você, isso tem a ver com esse texto que o amigo pegou, está vendo como a palavra vai se encaixando quando está uma visão de Deus? Eu tinha anotado aqui, abre lá em 2 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler o versículo 19 e 20. O 18. 18 e 19, depois o 20. Olha o que... 2 Coríntios o quê? 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 até o 21. Sabe, isso aqui é palavra de vida eterna de todos os sentidos para a gente estar aprendendo. Agora, quantos eram para estar sentado, ouvindo, aprendendo para viver as bênçãos de Deus amanhã? O problema é que a gente quer ser santificado agora, quer a bênção hoje.
E sendo que o próprio povo de Deus, Deus quando vai instruir o povo, diz assim, santificai-vos hoje para amanhã vocês viver a minha plenitude. Santifica hoje, quer dizer, eu faço hoje a plantação, eu faço hoje e amanhã eu estou tendo. Isso que nós estamos fazendo aqui é nos santificando hoje para amanhã a gente ter a nossa bênção. Porque aí nós temos o sim de Deus. Agora o povo, alguns poderiam estar aqui, mas o inimigo fez o quê? Usou isso que o irmão acabou de falar. Foi tragado, está ao derredor. Trocou um culto, uma santificação que poderia se santificar hoje aqui se quisesse, mas não. Às vezes fica sentado na internet, só internet, só internet, só internet. Não quer vir santificar-vos hoje com quem? Com o corpo de Cristo, que somos nós que aqui estamos. Santificai-vos hoje, porque amanhã você viverá milagres, maravilhas. Essa é a palavra, não é? Eu vivo hoje as maravilhas, tudo que é que eu quero, e aí depois eu oro. Não, primeiro eu busco a santificação, primeiro eu busco a palavra de Deus. E nós já temos o sim de Deus, mas temos o não também. Lembra que Deuteronômio falou, se você tem meu sim, mas também se você não quiser, você tem meu não. Qual que é o não? O não é que os inimigos, ao invés de por 7 caminhos, vai vir por 7 em cima de tu. Olha. E aí fala assim, esse negócio é muito estranho. Não é estranho, é a palavra de Deus. Agora, você entendeu a bênção? Sempre a bênção vai ser maior do que a maldição. Mas tem gente que escolhe a maldição. Então, em 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 em diante, vai dizer, olha como que já começa já. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. O próprio Jesus, quando ele vai falar nos evangelhos, não sei se você já deve ter lido, já vai dizer assim, um dos maiores problemas da humanidade, que seria resolvido na dúvida, se você não tem certeza, se você falar sim, você vai ter que cumprir, se você falar que não, os dois agradam a Deus. Tem para me dar? Você não precisa nem falar que tem, mas ele não quer dar, você só fala não. A palavra de Deus é sim e não, Júlio. Vamos lá? Sim, vou. Não vou. É sim, sim, não. Isso evitaria, Juba, mais de 50%, estou para dizer quase 100% dos nossos problemas. Depois você pode se arrepender e ainda lá ajudar a pessoa. Porque às vezes nós somos pegos. Lembra que a gente falou agora de bico doce? Satanás está tentando tragar, às vezes vem uma conversa para nós, que a gente está meio distraído. E por você gostar da pessoa, a pessoa me dá. Daí você fala, dou. Aí você dá, daí depois você vai descobrir que nem era para aquilo, era para outra coisa. Aí, enfim, mas daí você já deu. Você já foi enredado, já caiu na rede já. Por quê? Porque você falou um sim muito rápido. Agora, se nós estivermos conectados com Deus, um homem de Deus que está conectado, que conhece já a verdade, quando o irmão pegou e falou, vamos entrar nesse negocinho? Eu já logo pensei, não tem a ver com a palavra de Deus. E você quer saber de uma realidade? Um monte de irmão tentou conquistar ali o irmão ali, por quê? Deram sim para Satanás. Eu nunca vi um povo tão assim querendo pegar a gente, levava até de carro. Vamos comigo, visitar. Vamos na minha casa. Vamos na minha casa? Na Riviera, cara. Chamar para fazer uma oração, nunca me chamaram, não. Mas, O cara nunca chamou tomar um café na casa dele. vamos lá que você tem um investimento. Olha que Satanás dos infernos, não homem, mas a gente se deixa ser levado, porque é o sim. Não, mas isso aí é o cara, porque o cara chegou e falou assim, quer ficar rico? Eita Deus, mas quem não quer ficar rico, né? Eu quero. Não é? Então, olha só no versículo 19. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado, por quem? Por nós. Isto é, por mim, Silvano e Timóteo. Não foi o sim e o não, mas dele houve o quê? Houve um sim. Então tudo que é de Deus é sim. Tudo que não é de Deus é o não. Por isso que às vezes nossa oração, a gente fica orando, me dá, daí Deus fala, como que eu vou te dar sim por uma coisa que vai lhe atrapalhar? Sabe por que eu saí fora desse jogo? Sabe por quê? Não sei se você conhece a joia que mora na Vila da Mata. Eu conheço. Ela chegou uma vez para o finado pastor Giovanni, ô pastor, e jogar na loteria é proibido? O pastor chegou e falou assim, olha, vamos ver o que diz a palavra. Aí chegou lá, tudo que vos pedires em meu nome vos será dado.
Concorda com isso? Ela falou, concordo. Então, você põe aí, ô Deus, me ajude aí para que eu ganhe no jogo, papapá, vai combinar? Não, e hoje dá até para sonhar com a vassoura, o cavaquinho, ó, me ajuda no jogo do bicho, tá legalizado, né? Ele falou, não, então não precisa nem te falar que não. Então aquilo era jogo, aquilo era jogo. Quando veio que aquilo era jogo, eu falei, não, tá jogo, aqui não está escrito pra você. Não é verdade? Agora, olha o versículo 19, que pega deu 20, o que diz? Pois, quantas, olha quantas, como tudo com Deus é muito. E é isso que o inimigo está tentando colocar na sua cabeça e na minha. Num tempo de crise, Deus está falando, calma, você só está prostrado, mas não vai cair não. Você tem o meu sim já. Lembra da promessa? Eu estou bem doente. Lembra da promessa que eu sou o Deus que cura? Lembra da promessa que é eu que abro o mar? E o mesmo mar que tu passa seguro, seus inimigos fazem o que com eles? A água cobre eles e eles morrem, perecem. Mas aqui vai dizer, pois tantas quantas são as promessas que há em Deus, tantas tem em Cristo. O quê? O sim. E por ele o quê? O amém. O amém, Juba. Então quando a gente orar, entrar no santuário de Deus para orar de acordo com a palavra de Deus, nós já temos o sim. É que a gente às vezes quer algo já para aquela noite, para aquele momento. A gente não espera. Tem que ter um propósito, tem que ter tempo, tem que ter... Deus não vai deixar você perecer em erro. Só que tem um sim. Mas Deus fala, tem meu sim, meu filho, mas eu preciso me ensinar mais algumas coisitas. E aí Deus vai ensinando. Que é o ato do quê? Da fé, da esperança, do amor. Mas para fazer todas essas coisas que Deus disse para ter o sim, a gente precisa o quê? Crer, ouvir. Só ouvir, obedecer, perseverar. O povo quer perseverar. Você viu as táticas hoje dos que é obrigado a pegar e fazer? É obrigado porque parece que a palavra de Deus não está sendo mais suficiente. Tem que fazer campanhas, vamos fazer campanhas. E daí o povo vem. Porque daí na campanha você coloca um texto lá, o povo fala, agora vai virar minha vida. Vai virar sim, eu acho que vai. Isso é viável, o povo de Deus. Mas se eu só ouvir não fazer nada, meu, tá ali o saco de cimento, hein? Tem que trazer para cá, hein? Não tem outro para trazer o saco. Não, não é você mesmo. Não foi assim. A pessoa já quer. Aí depois traz o saco de cimento, tem que virar a massa, a areinha, tal, tem que levar no balde, tem que dar profissional. As pessoas não querem ter esse trabalho, já tem o sim. Mas o processo as pessoas não querem. Não, a gente brinca aqui direto com o nosso irmão, aqui com você, com qualquer um. Vê você hoje chorando, ninguém te fala. Tá chorando porque é ruim mesmo. Você sabe que essas brincadeiras aí tá surtindo efeito? É? Esse dia onde eu estava olhando a favela e encontrei o Anderson. O que é? Eu tô fazendo aquilo que o senhor não gosta, trabalhando. Trabalha bastante tempo. Então são o quê? Brincadeiras, mas brincadeiras que têm um espírito de verdade. Sabe? Porque nós temos que entender, o sim de Deus é o quê? Planta hoje e colhe amanhã. Quando a gente vê uma pessoa boa, você chorando hoje, a palavra de Deus vai dizer assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas calma lá, ninguém quer saber da noite que você ficou chorando. Não. Não é não? Ah, mas por que você quer sorrindo? Você estava aqui só pensando. E aí as misérias, em vez de pegar e ajudar, sabe o que faz? Se afasta. E você quer que eu tenha aprendido? Se Deus não está colocando pessoas para lhe ajudar, presta bem atenção. E você tem buscado a Deus, sabe o que é? É um momento de você ter o favor só de Deus. Mas sabe por que está acontecendo isso? Porque é o seguinte, a água que está por fora, ela não afunda o navio, afunda? Não. Que afunda o navio é a água que entra dentro. Então, você tem que ter cuidado para não deixar o que está ao seu redor entrar dentro de você e afundar você. Não é verdade? Entendeu? Porque é onde as pessoas vão. Então, essa é a palavra de Deus. Está entendendo tantas coisas que está sendo. Agora, o pessoal, alguns não vieram. Pessoas estão nos vendo. Deixa eu te falar, você que está vendo pela internet, essa mesma palavra que está sendo liberada aqui tem um fazer. Você vai ter que fazer. Não quer fazer, não. Você tem um não de Deus. Quer fazer, vai ter o sim de Deus. Não quero ofertar, não tem problema. Você não vai ter as promessas de Deus de dízimo. Ah, eu só gosto de pegar e dar oferta. Você vai colher aquilo que você acredita. Não quero dar nada. Deus fala, também não tem problema. Na verdade, a casa de Deus, Deus não cobra nada. Todo mundo pode vir aqui sentar e ajudar ou não ajudar, gostar, não gostar.
Ele não cobra nada porque ele não precisa de nada, ele só quer para multiplicar. Não é verdade? Então agora, se ofenda quem quiser. E até o próprio Jesus, quando vai dar o sermão do monte, ele vai lá e fala, hoje não tem pão não. Vocês gostam muito de pão, de peixe, né? Mas aí vocês gostam, né? Hoje tem, sabe o que? Tem palavra. Hoje não tem milagre também não. E todo mundo escatalou os olhos assim. Eu também não estou pedindo oferta também não. Eu sou o pão da vida. Eu sou o autor aqui, ó. Se não está bom para você, pega a sua sacolinha e ó, pode ir embora. O próprio Jesus fazia isso. Por que Jesus fez isso? Porque a palavra dele é o sim ou não. Você quer a minha palavra? Você tem um sim. Você não quer, você só está perdendo tempo. E também porque o Satanás tentou ele lá no monte, você viu? Não Falou, é verdade? você não, todo poderoso, por que você não transforma essas pedras em pães? Ele falou, peraí, nem só de pão vive o Viverá homem. o homem, mas de toda palavra que provém, que sai da boca de quem? Do meu Pai, o meu Senhor, Deus Todo-Poderoso. Dele vem o sim. Então nós temos o sim. Mas temos que entender que nós temos também o não. Mas hoje a palavra de Deus é tudo aquilo que pedires em oração em meu nome, receberá. E ele deixou, sabe o que ele deixou o sim ou não? Vamos ficar de pé para a gente concluir? Pode terminar, Anderson. Ele deixou o sim ou não para o seguinte, o sim nós já temos de Deus. Agora nós temos que correr atrás do sim do mundo. Quantas são as portas que os caras falam não, e nós temos que ir atrás do sim. E deixa eu aproveitar, talvez tem pessoas que estão me vendo. Se você quiser nos ajudar nesse ministério, pode ajudar. E nós temos conta também para pagar também. Se você está aí todo lascado, eu vou liberar uma palavra para a sua vida. Venha provar o sim de Deus, venha nos nossos cultos, é o nosso convidado. Quiser fazer uma oferta de amor e de carinho, se essa palavra entrou no coração, não deixe para amanhã, porque amanhã não sabe, né? Se vai ter o sim ou não. Hoje você pode ter o sim. Então entre em contato com a gente, no nome de Jesus. Nós vamos estar orando mais uma vez. Vou chamar aqui o nosso irmão mesmo aqui para encerrar aqui o culto, fazer mais uma oração pelas nossas finanças e para entregar o culto. Então, ora aqui para nós aqui, em nome de Jesus. Deus quer usar todo mundo hoje, no nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, em nome de Jesus. Pai, graças te dão por esse culto que foi um culto de gratidão, de petição e de agradecimento. Pai, nesse momento eu peço, abasteça nosso celeiro. Pai, abençoa nossas finanças e de todos aqueles que estão nos ouvindo para podermos ter a nossa bonança. E contando com Jesus, com sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até quarta-feira. Amém. Glória a Deus, aleluia.